Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. Em 1903, o asilo Penhurst começou a ser reconstruído, prometendo tratar e educar as pessoas com algum tipo de deficiência mental ou física que os incapacitasse de levar uma vida digna. Era para ser uma escola, uma espécie de reformatório com acompanhamento médico e hospitalar. Foram erguidos 25 edifícios em 40 hectares de terra, todos interligados por uma rede de quilômetros de túneis subterrâneos. E chegou a ter mais de 10 mil internos até o seu fechamento. Mas o que deveria ser um lugar de tratamento, educação especial e de repouso, acabou ganhando o nome de Monumento à Vergonha da Pensilvânia e deixou lá dentro muitas almas atormentadas e furiosas. Seu nome original era Instituição Leste da Pensilvânia para tratamento de débeis mentais e epiléticos. E em 23 de novembro deu entrada o interno número 1. E depois de 4 anos, o hospital estava superlotado. Todos aqueles que a sociedade ou as famílias não queriam mais eram levados para o Penhurst. De escola para pessoas com necessidades, se transformou em um depósito de pessoas. Surdos, cegos, epiléticos, pessoas com leve retardo mental, deprimidos, órfãos, imigrantes, que sem nenhum critério eram misturados a criminosos insanos, psicopatas e estupradores, e inclusive as crianças. As crianças, aliás, iam parar lá por terem estrabismo, por falarem palavrão, alguma deficiência física ou mental, por mais leve que fosse, e repito, eram todos misturados. As mulheres só foram colocadas em um edifício separado depois de 1916, isso porque havia um alto índice de abuso sexual, tanto por parte dos enfermeiros quanto dos outros internos, e elas estavam engravidando. Inclusive fetos de bebês foram encontrados nos túneis por muitas vezes. Os criminosos também foram colocados em outro prédio, o edifício Quaker, com maior índice de energia negativa e atividade paranormal violenta. Eles eram colocados lá unicamente porque estavam matando os outros internos e isso poderia causar problemas com a administração e eles perderiam a verba. Mas, independente da ala ou da doença, todos os pacientes eram tratados da mesma forma. Eles ficavam amontoados nos quartos e nas áreas comuns, alguns vestidos, outros totalmente nus. Ficavam no meio de fezes, de vômito e de sangue, quase não comiam e recebiam nada mais do que 3 minutos de tratamento por dia. Eram espancados e torturados, principalmente no edifício Rockwell, que ficava a sala mais temida por eles. Era a sala do dentista. Lá eram arrancados, sem anestesia ou qualquer higiene, todos os dentes daqueles pacientes que mordiam os outros ou que mordiam os enfermeiros. Muitos deles paravam de falar ao darem entrada no Penhurst e apenas gritavam e batiam a cabeça na parede até ficarem muito machucados. Todas as paredes perto das camas eram manchadas de sangue. E eles eram separados em 2 categorias: imbecis ou insanos. As crianças sofriam muito, ficavam em berços, presas, sujas de fezes e com fome. Ninguém as ensinava a andar ou a falar, e por isso era comum encontrar crianças com quase 5, 6 anos que sequer engatinhavam. Após denúncias, principalmente as que foram feitas pelo repórter Bill Baldini, que ficou horrorizado ao entrar lá para uma reportagem, o Penhurst fechou suas portas em 9 de dezembro de 1987. Mas já era tarde para muitas almas presas entre aquelas paredes. A atividade paranormal é intensa. Investigadores paranormais caminhavam pelos corredores e, ao chegarem a um dos quartos, ouviram alguém vomitando e tossindo, bem na cama ao lado. A cama ao lado já estava vazia e enferrujada há anos. Uma pesada mesa de ferro foi arremessada, produzindo muito barulho. Os investigadores ficaram impressionados, porque nem mesmo 2 homens fortes conseguiriam mover a mesa daquela forma com tanta facilidade.
No edifício Franklin existe um fantasma de uma criança usando um pijama. As testemunhas afirmam que a presença dela traz uma sensação de depressão tão forte que chega a ser sufocante. E ela não gosta de luz. Ela apaga com uma brisa gelada as velas que os visitantes acendem. Durante as filmagens para um documentário, o cinegrafista viu um dos lados da cortina ser afastado e surgir alguém observando por poucos segundos da janela do segundo andar. Por ter certeza de que não havia ninguém, ele subiu até lá, onde ficava a tal janela, e ficou petrificado ao ver que haviam telas de arame muito bem instaladas nas janelas, por cima da cortina, tornando impossível que alguém tocasse nela. Já no edifício Mayflower, a temperatura é muito baixa, como se entrasse em uma geladeira. Os aparelhos de medição registram picos de eletricidade estática. E nesse edifício também há registro de tortura, e em VP foi captada várias vezes uma voz masculina repetindo o nome Marcos. Também são ouvidos passos de crianças correndo, risadas, vozes e choros infantis. A negatividade do edifício Quaker é tão grande que pedras são arremessadas nas pessoas e objetos são movidos para acertá-las, o que indica muita energia de fúria do fantasma. São vistas orbes e vultos. As pessoas são arranhadas e levam socos. Também no Rockwell foi captada no gravador uma voz de homem dizendo: "Me ajude". São ouvidos passos e portas que se abrem e fecham sozinhas. Os túneis também são assombrados. Além das orbes, passos e vultos, são ouvidos muitos gritos capazes de deixar o mais experiente investigador congelado de tanto medo. Um investigador foi atacado por uma pedra e, ao perguntar por que o fantasma fez aquilo, recebeu a resposta: foi a menina. Muitos pacientes foram enterrados nos arredores do hospital, a maioria sem nome e sem que a família nunca fosse até lá reclamar o corpo. As almas do Pennhurst continuam lá e são furiosas e revoltadas. Alguém pode culpá-las por isso? É torcer para que um dia elas encontrem a paz. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.